Na vida, temos poucas certezas, mas uma delas é que um dia vamos morrer. E a morte traz inúmeras consequências do ponto de vista jurídico e muitas vezes destrói uma família por questões financeiras, questões emocionais e questões de relacionamento em razão de disputas por herança e disputas decorrentes de patrimônio. Para falar sobre esse assunto sensível, tanto sob uma ótica do advogado, quanto pensando em quem está passando por essa situação, convidamos o especialista em direito de família, professor, palestrante, advogado, vice-presidente da Comissão de Direito das Sucessões do IBDFAN-DF, o Dr. Flávio Grutti, para falar um pouquinho sobre esse tema conosco. Dr. Flávio, o direito das sucessões exige do advogado uma atuação não apenas técnica, mas uma atuação humanizada. Como deve o profissional da advocacia se preparar para dar o suporte jurídico a uma família em luto? O direito das sucessões, sem dúvida, é a parte mais difícil do Código Civil, porque tem muitas especificidades, é muito complexo, há muitas regras e a família que procura para tratar do assunto inventário está de luto, está sofrendo e junto com o luto normalmente vem conflitos, porque é incrível, no momento no qual a morte se aproxima, também se aproximam aqueles parentes que estavam há muito tempo afastados. E aí os conflitos são inevitáveis. Muitas pessoas mostram aquilo que sempre esconderam. Daí que o advogado, além do conhecimento técnico, tem que ter uma habilidade enorme para conciliar todos aqueles conflitos que estão em interesse. Sempre lembrando que os inventários podem ser feitos de modo judicial, consensual ou litigioso, ou podem ser feitos extrajudicialmente, que aí é necessário que haja consenso, que não haja incapaz e que não haja testamento. Creio que a atuação do advogado na área do direito das sucessões é ainda mais sensível do que a atuação do advogado na área do direito das famílias. Dr. Flávio, é sabido que disputas judiciais no campo sucessório podem levar anos, consumir muitos recursos financeiros e desgastar relações familiares. De que modo o planejamento sucessório pode contribuir para evitar esses problemas? Essa é uma ótima pergunta, porque realmente o brasileiro começou a pensar nestes tempos de pandemia que ele não é infinito. O ser humano, ele é finito. A morte, ela vai acontecer. E o brasileiro, ele sempre foi emocional. Aqui no Brasil, nós fazemos mais seguros de veículos do que seguros de vida. Inversamente, nos Estados Unidos, que se faz mais seguro de vida do que seguros automotivos. Portanto, dentro dessa nova ótica da finitude da raça humana, tem crescido vertiginosamente aquelas questões relacionadas ao planejamento sucessório, à lavratura de testamentos, e eu cito aqui como exemplo o que vem acontecendo frequentemente. Hoje, o índice de divórcios, de separações de fato, tem crescido vertiginosamente. E os homens e as mulheres rapidamente acabam por constituir novas famílias, que nós chamamos de famílias recompostas. E a grande preocupação que tenho observado, isso com muita frequência, é que aquele homem, por exemplo, que começou um novo relacionamento em união estável, ele pergunta: Flávio, e se eu morrer, essa minha nova companheira, que pode até ser a nova esposa, ela concorrerá com os meus filhos no caso de minha morte? A resposta é sim, mas depende. Olha que importante. Existe o artigo 1829, inciso 1º do Código Civil, que talvez seja um dos dispositivos mais complexos. Mas vamos lá. O que estabelece esse dispositivo? Que o cônjuge sobrevivente, ele vai concorrer com os filhos do autor da herança, ou seja, de quem morreu. E nesse espectro, eu vou colocar o cônjuge e o companheiro. A regra é mais ou menos assim: morreu, tem concorrências do cônjuge sobrevivente, salvo se aquele casal era casado ou mantinha uma união estável no regime de comunhão universal de bens, no regime de separação legal obrigatória, ou se era no regime de comunhão parcial de bens
sem bens particulares. Contrário senso, haverá concorrência quando aquele casal mantinha união estável ou era casado no regime de separação absoluta ou convencional, no regime de participação final nos aquestos ou no regime de comunhão parcial de bens com bens particulares. Ficou difícil? Explico. Imaginemos que o cidadão casou e já tinha um automóvel X. Esse automóvel X é considerado um bem particular. Se esse novo casamento ou essa nova união estável era regida pelo regime de comunhão parcial de bens, este automóvel X, ele entrará na concorrência sucessória, porque era um regime de comunhão parcial de bens e o morto deixou bens particulares. Então funciona mais ou menos assim. Então imaginemos uma situação de um homem que recompôs a sua família. Essa nova companheira, ela pode eventualmente participar da sucessão com seus filhos da união ou do casamento anterior? A resposta é positiva. Então, tem que se fazer planejamento sucessório. E nessa área existem vários institutos, alguns em voga, como as holdings familiares, como os testamentos ou até com a distribuição de todos os bens em vida, porém gravados de usufruto. Doutor, e o que há de novo do ponto de vista legislativo, jurisprudencial ou doutrinário sobre direito das sucessões? Principalmente neste momento em que vivemos essa fase aguda da pandemia, no qual o brasileiro passou a encarar a morte como uma possibilidade, ele está mais preocupado em proteger o seu patrimônio, ele está mais preocupado em dispor sobre o seu eventual tratamento no caso de uma doença que o incapacite ou que retire de si a capacidade de decidir sobre o seu próprio destino. Por exemplo, alguém foi acometido de uma doença grave, uma doença que se mostra incurável ou potencialmente mortal. Ele pode lavrar a chamada diretiva antecipada de vontade, também conhecida como testamento vital. Por esse testamento vital, aquela pessoa dispõe o seguinte: se a minha doença se agravar, se ela for evoluída e se eu não tiver uma capacidade de decidir, eu já deixo desde já ajustado que eu não quero ser mantido vivo artificialmente, que eu não quero que, por exemplo, seja amputado um membro, que eu não quero sofrer uma transfusão sanguínea e que eu também não quero participar de um processo de reanimação. É o que nós chamamos de morte natural, morte digna. É uma diretiva, é uma vontade expressamente declarada por aquele paciente para que, se ele ficar senil, se ele ficar sem consciência, que não prolongue a sua vida de modo artificial, que o deixe morrer naturalmente. Isso está muito em voga. Morrer naturalmente não significa deixar sofrer, agonizar, mas sim implementar medidas paliativas que garantam um mínimo de conforto para ele e para a família e que, se o processo ativo de morte se avançar, que ele morra naturalmente. E também eu posso citar o exemplo das interdições, porque os idosos hoje ganharam pelo menos 15 anos de vida. Até pouco tempo, considerava-se 65 anos como a estimativa de vida de um cidadão. Hoje, com 80, 85 anos, as pessoas estão vivendo muito bem, razão pela qual é normal dizer, quando alguém morre aos 75, que morreu novo. Mas, se a idade começar a avançar, é importante que a família fique atento ao intelecto daquela pessoa. Se aquele idoso ainda é capaz de decidir sobre sua própria vida. Mas, se o quadro evoluir e esse discernimento de alguma forma for reduzido, o que eu sugiro é a ação de interdição, na qual será buscada uma curatela provisória no primeiro momento, que depois vai se transformar numa curatela definitiva. Em ações como tais, o Ministério Público atua como fiscal da lei sob pena de nulidade e um dos familiares, aquele que estiver mais capacitado para cuidar daquele
paciente vai ser o curador e prestará contas semestralmente ou anualmente, conforme o caso. E o juiz, ao declarar a interdição daquele cidadão, ele vai estabelecer os limites da curatela, de forma que ele poderá ficar vedado para todos os atos da vida civil ou apenas para os atos de disposição patrimonial. Flávio, muito obrigado por estar conosco hoje, compartilhar a sua experiência e conhecimento com o público do canal Viver Direito. Sempre um prazer, conte sempre comigo e até a próxima. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, faça parte dessa trajetória que estamos construindo. Também deixe aqui seus comentários e dúvidas, sugestões de temas para vídeos futuros. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.